Sejam todos bem-vindos a mais um programa Escola Sabatina Viva, o podcast da Associação Paulista Leste. Eu estou muito feliz porque você está aqui conosco, você professor, você que é aluno, você que está aí conhecendo as boas novas do Evangelho neste trimestre. E olha, em especial a lição, o nosso estudo está maravilhoso. As 3 mensagens do Apocalipse. Nós estamos falando diretamente de Apocalipse capítulo 14. É uma mensagem de fé e de esperança, uma mensagem que fala sobre um povo remanescente que vai vencer no final em nome de Jesus. Queridos, eu quero aqui apresentar porque não dá para falar de um tema desse sozinho, então eu tenho que ter alguns amigos aqui em especial. Nós temos aqui a presença do pastor Jean Paiva. É pedagogo, é músico, é pós-graduado em teologia, é mestrando em teologia, pai de família. Esse homem é pastor do Tatuapé, ele é tudo. Deus abençoe, meu querido. Obrigado porque você está aqui conosco. Você é meu amigo. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo privilégio de estar com vocês, com os colegas aqui. Eu mando um abraço para a minha igreja do Tatuapé, para o Raízes, as minhas 2 igrejas, para minha família, minha esposa, Mozão, conhecida assim em casa, meus filhos, minha norinha. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Temos aqui também a nossa amiga, a querida Magali Nunes Jacobi. Ela é regional do Ministério Jovem, instrutora bíblica, diretora de comunicação da Igreja de Vila Formosa. É enfermeira, mestre em educação, trabalha no Centro de Formação do Estado de São Paulo e ainda é casada com o comandante. É isso aí. Que é isso? Que alegria estar aqui, pastor. Obrigada por essa oportunidade. E um abraço aí para a Josi, para a Renata, para a Fia. Nós estamos estudando a Bíblia toda semana e eu queria mandar esse abraço especial para vocês. Muito bem, temos aqui nosso convidado especial também, o pastor Alexandre D.M. mais conhecido como Alexandre de Moraes. Olha lá. Ele é teólogo, pós-graduado em missiologia, também trabalha na área de missão urbana, mestrando pelo NASP e tem a rede Papo para a Eternidade. Você tem que seguir aí. Tá no Instagram, pastor? Isso daí tá no YouTube? Instagram e YouTube. Você não pode perder. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Eu quero mandar um abraço para o distrito do Mandaqui. Agradecer pela participação de todos na Semana Santa e o envolvimento. Que Deus continue utilizando vocês aí poderosamente ao longo desse ano. E eu quero mandar um abraço também para minha esposa e para meus filhos. Amém. Tá vendo? O povo aqui sempre lembra da esposa, do esposo, né? E eu tenho que falar também da princesa Paula. Tá lá, minha tura. Vamos fazer 10 anos de casados. Olha. E o príncipe Theo, que fez 5 aninhos agora, no finalzinho de março. Foi. Esse menino é uma bênção de Deus. E eu tenho que falar com você também de um presente. Se você ainda não tem, olha aqui. O Grande Conflito é o livro missionário da Igreja Adventista desse ano de 2023 e também 2024. Pela Associação Paulista Leste, nós vamos entregar cerca de 1 milhão de livros. Se você não tem, por favor, escreva aí que nós vamos dar um jeitinho de mandar para você, tá bom? Para você concorrer. E para lembrar aqui, você tá achando que eu me esqueci, né? Que no trimestre passado eu havia falado sobre a camisa da Escola Sabatina Viva. Se você não tem, e a ganhadora foi uma mulher que ganhou no trimestre passado, Parabéns! que eu esqueci de falar aqui, mas não esquecerei dessa vez, é a Gisele Ferrari, lá da Igreja do Jardim Maringá. Deus abençoe você, querida. Depois passe lá na associação e vai pegar essa camisa linda conosco, tá bom? E se você não tem o desejo de ter, manda um comunicado aí, escreve que nós queremos atender o seu pedido. E se você também não tem nos seguido nas redes sociais, apareceu um CG da rede social de cada um aqui e também da Associação Paulista Leste. Vai lá no YouTube, @Paulista Leste, e você vai estar encontrando o nosso podcast. Ou mips.apl, que você vai estar sendo abençoado com o conteúdo do nosso programa, tá bom? Vamos começar com o estudo da lição 3. Ela está falando sobre um tema maravilhoso. Quero falar com você, o Evangelho Eterno. E nós não podemos começar o estudo sem uma oração. Então, pastor Alexandre, o senhor pode orar por nós, para darmos início? Vamos orar.
Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estudo da Tua Palavra. Pedimos perdão dos nossos pecados e purificação. Pedimos o batismo do Teu Santo Espírito, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento da Palavra e principalmente capacidade, Pai, para ensinar, para pregar e anunciar este Evangelho eterno, Pai. Amém. Toma-nos em Tuas mãos, é o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. Senhor. O verso para memorizar, Apocalipse capítulo 14, verso 6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Essa mensagem do evangelho eterno, nós precisamos mentalizar algo importante. Por que eterno? Porque ele não vai parar de ser pregado. Nós vamos aprender dia após dia. E eternidade é comparada somente à imortalidade. Não tem início, não tem fim. O único que possui isso é Jesus Cristo. Uhum. E nós podemos entender que, assim como Jesus Cristo é eterno, a sua mensagem também será eterna. Como que nós podemos levar esse evangelho eterno, Pastor Jean, para as pessoas e viver isso a cada dia? Muito bom. Pastor, o senhor falou da eternidade do Evangelho, né? Por quê? Porque ele está centrado na pessoa de Cristo. E Cristo é eterno. Então, a morte de Cristo, por exemplo, aconteceu num momento, num tempo. Só que ela já foi planejada numa eternidade. Então, nada foge aos planos de Deus. A gente estava comentando aqui do Shema, né? O Shema dos judeus, né? Que eles repetiam para os seus filhos e o tempo todo era uma forma de canção, uma forma de oração, uma forma de audição, e a frase era: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles tinham que fazer isso direto. Para quê? Para que eles não fossem levados para o politeísmo, né? Hoje, qual deveria ser o nosso hino do remanescente? Apocalipse 14, verso 6. Vinha o Evangelho eterno e etc e tal. Por quê? Porque é isso que dá o tom para as nossas ações nos últimos dias. A gente lembrar o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja, como pessoas. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para pregar Cristo, seu amor, sua graça, o seu perdão, a salvação, novo céu e nova terra. Enfim, nós estamos aqui para isso. Então, cada ação que a gente faz, por exemplo, esse podcast, está aqui para qual finalidade? É exatamente essa. A gente passa a lição na escola sabatina, a gente desenvolve qualquer tipo de ação na igreja, ação solidária. Para quê? Para dizer para as pessoas que existe graça, salvação, perdão e essas coisas. Então, eu, como pastor, assim, como crente, como cristão, eu tenho que colocar todo dia dentro de mim essa certeza de que esse evangelho precisa estar em mim e precisa estar nas pessoas e eu preciso levá-lo. Magali, tem alguma coisa? É muito interessante ver que essa Shema, né, esse apelo que Deus fez e faz, ele não é diferente. Algumas pessoas falam: não, é antiga, aliança antiga, evangelho antigo, agora temos um novo evangelho, uma atualização, uma nova forma de ver. Mas sempre foi o mesmo. Aqui nós podemos perceber que os ritos e as cerimônias da lei judaica eram formas didáticas de apresentar o mesmo evangelho, o evangelho eterno. Quando também Deus providenciou vestimentas para Adão e Eva, era o mesmo evangelho, o evangelho eterno sendo pregado. E nesse momento, nós estamos no momento da história que a profecia nos diz que vem uma voz muito alta, muito forte. E eu lembro da questão da criança indo para colocar o dedo da tomada, né? Os pais, eles não falam assim: ah, criança, por favor, não coloque. Não, ele vai dar um grito: não, pare! E essa é a mensagem de agora. Essa é a mensagem que foi confiada a nós, de falar o evangelho eterno, essas 3 mensagens que Apocalipse nos revela. E que aqui no comentário também da lição, eles colocam uma situação interessante. Que os judeus, na época do nazismo, as crianças foram separadas dos pais e acolhidas em lugares como orfanatos, né? E aí diziam que lá não havia judeus. Quando terminou a guerra, terminou todo esse processo,
os pais queriam os seus filhos de volta. E quando foram até esses lugares, disseram, não, aqui não tem judeus, aqui não tem judeus. Então entrou um rabino e ele começou a declamar a Shema através de música. E nesse momento as crianças gritaram, mamãe, mamãe, estou aqui, alguém vem me buscar, alguém vem me buscar, porque eles lembraram das músicas que eram cantadas, né? Então colocar Deus em primeiro lugar, colocar Ele agora nessa mensagem de juízo, né? Um evangelho eterno, faz parte da nossa história e nos identifica como um povo separado e escolhido. Pastor Alexandre, essa parte é muito interessante. Pegando o gancho da Magali, né? Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 é a identidade da igreja verdadeira. É a mensagem, a identidade, a característica. É lógico que é totalmente politicamente incorreto falar isso, né? Mas há um só Deus, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E aí eu vou até acrescentar o que Paulo escreveu lá em Efésios, né? Aos Efésios. Há uma só palavra e há uma só verdade, né? Então, a verdade é que num mundo pluralizado desse, nós não perdemos o norte. Nós temos um norte. Nós temos uma verdade. Nós temos um caminho. E é revelado. E esse é o cerne da verdade. O cerne da verdade para o tempo do fim, para o nosso tempo que estamos vivendo aqui, é Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Quando nós partimos para o contexto de Apocalipse ali, na parte de domingo, um livro de esperança e de graça, o Apocalipse ele tranquiliza as pessoas, mas também ele assusta. Tem pessoas que não têm coragem de estudar o livro de Apocalipse, tem medo, não entende qual é o tipo de revelação que deve ser feita, apresentada para as pessoas. Mas é um livro que está cheio de graça e também de esperança para muitos. Em meio a tudo isso, aparecer bestas assustadoras, cálice da ira, dentre outras coisas, há uma mensagem especial que é dada por Deus a um povo remanescente. E por que eu tenho que acreditar tanto na esperança desse livro, na graça, para transmitir para as pessoas, pastor Jean? Eu preciso acreditar porque o livro começa dizendo que é feliz aquele que lê, que ouve, que guarda. Bem-aventurado é feliz. Então não é um livro para ter medo, é um livro para trazer felicidade, para trazer esperança. Depois, quando a gente tocou aqui no Evangelho Eterno, está explícito aqui, implícito, explícito, uma teologia bíblica chamada justificação pela fé. Então isso traz alegria, traz conforto, porque eu sou salvo não pelas minhas obras, pelos meus méritos, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Então isso produz no ser humano alegria. Em outras palavras, em meio a bestas, em meio a perseguições, em meio a monstros e tudo mais que o Apocalipse tem, em meio ao juízo, a gente tem a segurança que a gente tem o Cordeiro de Deus, que é ele que é o centro do livro. O Evangelho de Jesus Cristo começa com ele e termina com ele entregando um novo céu e uma nova terra para as pessoas. Então não há realmente motivo nenhum para temer, já que nós estamos em Cristo e já que o próprio livro diz bem-aventurado, feliz. Então quem lê, quem estuda, e digo mais, Ellen White fala que nesses últimos dias antes da volta de Jesus, nós deveríamos debruçar primariamente em estudar 2 livros, importantes livros, Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque esses 2 é o que garante para todos nós segurança e felicidade e tranquilidade em meio às crises que eventualmente venham. Apocalipse é uma mensagem urgente para as pessoas, né? Muitas pessoas tratam o livro como um livro intocável. Não, eu prefiro não ler, não prefiro conhecer, eu tenho medo. Ou eles tratam ele como uma alegoria. Não, é fictício. Não, que besta é essa? Que não sei o que, papapá. Cara, uma prostituta, a mulher de escarlate, dentre outras coisas ali. Mas só que ela fala sobre um evangelho eterno, sobre um anjo que está carregando e pregando essa mensagem. E mais, pastor, às vezes eles estão colocando tudo para o futuro. Então eu não preciso decidir agora. Sistema futurista. Porque deixa para o futuro. Ou então tudo no passado. Também eu não preciso decidir nada agora, porque tudo já aconteceu. E aqui nós temos uma missão. A lição que coloca também no conteúdo auxiliar para os professores, que todo professor temente a Deus deve pensar em como compreender e apresentar de maneira mais clara o evangelho de nosso Salvador
como veio em pessoa tornar conhecido a seu servo João a revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, especialmente aqui diz, exige estudo. Então, o professor ele deve se preparar, mas acho que essa mensagem não é só para o professor da escola sabatina. Todos nós que recebemos essa mensagem, de alguma forma seremos, às vezes, colocados em situações para explicar, para dar essa chance para alguém. E devemos nos preparar. Como eu posso apresentar o livro de Apocalipse, as mensagens angélicas aqui, de uma forma melhor? Eu fico preocupado, assim, né? Porque os vídeos que se tornam mais virais nas redes sociais, quando tá dentro desse escopo aí do Apocalipse, são os que tratam de catástrofes. E isso é muito preocupante, né? Eu enxergo assim, não que a pessoa seja maldosa, né? Mas a pessoa acaba abordando sobre um foco que não é o foco do livro. Como o pastor Jean citou no começo ali, já começa começa falando que é a revelação de Jesus Cristo, né, a introdução. No terceiro verso fala que, olha, feliz é aquele que lê, que ouve, que guarda. Né? E aí a mensagem central do livro, que é o que a gente está falando essa semana, começa falando assim, ó, o anjo voando, proclamando a todas as pessoas uma boa notícia eterna. E aí a gente aborda o livro de Apocalipse, né? Muitas pessoas abordam o livro de Apocalipse pelo lado do terrorismo, né? Pelo lado das catástrofes, tal, não sei o quê. E é o que leva muitas pessoas a terem medo desse livro. Eu já fiz muito no passado isso aí, na verdade. Até confesso, viu? Né? Quem confessa e abandona recebe perdão, né? Eu já fiz isso lá no passado, né? Mas a verdade é que assim como em qualquer livro das Escrituras, né? Cristo é o centro das Escrituras. Né? Ele é a revelação central. E não é diferente no livro de Apocalipse. Então, quando a gente vai ensinar, quando a gente vai pregar, anunciar, é Cristo, a graça, a salvação, e é justamente isso que está apresentando aí no livro, né? Quando a gente parte para o Evangelho Eterno, que a lição vem abordando, o Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados. Uhum. Mas as pessoas têm o costume de pregar a respeito sobre perdão, sobre pecado, de uma forma muito apática. Não, fica tranquilo. Uhum. Você está justificado, você é salvo pela graça. Você não é obrigado a guardar a lei, você não é obrigado a ter compromisso. O problema é que hoje existe um slogan assim, pequenas igrejas e grandes negócios. E você pode rotular uma igreja da forma como você quer. Se você não quer frequentar, você acha uma igreja. Se você não precisa devolver dízimo, você acha uma igreja. Que você não tem que fazer trabalho missionário, você vai achar. Que você precisa assistir somente o culto online, você pode achar. As igrejas se adaptaram aos seus clientes. Uhum. Porque virou uma clientela, não virou uma membresia a situação. E as pessoas estão se acomodando com o tempo e perdendo o senso do faro da pregação da mensagem. Porque acham que a obrigação é do pastor, é do obreiro, é do missionário, é da esposa do pastor, é de fulano, de Beltrano. Não é dele. Uhum. Mas Apocalipse fala que essa mensagem é para todos no fim dos tempos. E quando nós partimos aqui, que nem você vê o texto de 1 Coríntios, Romanos, ali como que o evangelho eterno é apresentado nesses textos, existe uma esperança que é oferecida para as pessoas. E nós temos que transmitir isso. E por que essa mensagem foi incumbida a cada um de nós, pastor? Pastor, tanto Coríntios quanto Romanos, em resumo, esse evangelho ele também implica em a gente apresentar a mensagem do jeito que ela é, sem dourar a pílula. Uhum. Se a gente olhar para o mundo evangélico hoje, para os cristãos de modo geral, o evangelho é apresentado, mas é apresentado para atender o cliente. E o cliente nem sempre vai ouvir aquilo que ele precisa. Apresentam para eles aquilo só que ele quer ouvir. Então esse evangelho eterno, tanto é que quando em Apocalipse 14:6, no final dele, fala também, deixa eu ler aqui com vocês, aí fica melhor. Diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra,
cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Entra no final um elemento aqui chamado fontes das águas. É uma citação anterior, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, que é uma citação, assim, fazendo uma referência ao quarto mandamento de Deus, do sábado do Criador, porque ele criou, mas também faz uma referência ao dilúvio, fonte das águas. Ou seja, é um evangelho que você tem que apresentar de modo completo. Então existe a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o trabalho dele no santuário celestial, intercedendo por nós através dos méritos dele, e aquele que aceita está livre desse juízo, e é por isso que é feliz. Então aquele que aceita, que entende, que entrega a vida ao Senhor Jesus, ele não entra em julgamento, ele entra num processo de salvação. Então, isso que traz felicidade. Para aqueles que não apresentam esse evangelho, é um evangelho que eu diria manco. Ele falta todo esse elemento. Então nós temos a responsabilidade, a professora aqui até falou da questão dos professores, né? E eu também entrego a você, professor, a responsabilidade de apresentar o evangelho nesses últimos dias completo, tal como ele é, tal como a Bíblia apresenta, do Gênesis ao Apocalipse, para a gente ajudar os irmãos e a sociedade a entender que existe graça, salvação e que existe responsabilidade nesse processo. Até porque estamos em um contexto que até a introdução desse guia de estudos fala, é um contexto de Nietzsche, por exemplo, dizendo que Deus morreu. E esta mensagem aqui já diz, temei a Deus, ou seja, não morreu. Aqui nós temos também uma mensagem, num contexto de mensagem que a gente ouve de Darwin. Então, foi uma evolução. E aí nós chegamos nesse ponto, a igreja tem uma mensagem própria para este tempo, uma verdade presente que diz: Deus criou o céu, a terra, o mar. E aí nós temos também uma possibilidade, a gente ouve muito sobre isso. Se eu não fizer correto agora, eu reencarno e terei uma outra chance. Mas essa mensagem também para esse momento diz: o juízo chegou. Você tem que decidir e você tem que decidir agora. Então nós não podemos transformar essa mensagem em algo que a gente gostaria que fosse apresentado. Nós temos que mostrar como ela de verdade é. Existe um texto que eu gosto muito aqui, que está em Romanos capítulo 13, verso 11, e diz o seguinte: e digo isto a vós, outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que nós estávamos. As pessoas estão colocando que a salvação é algo longínquo. E não somente isso. Existem pessoas que acreditam na predestinação a respeito sobre Deus selecionou uns para serem salvos, outros para se perderem, alguns para serem bons, outros para serem maus. Quando você coloca que a característica, a pessoa já nasceu na maldade, você está colocando a culpa na criação. E quem criou e dá vida é Deus. Outros, quando você coloca, não, esse daqui não pode ser salvo, a Magali não pode, porque ela é mestre e eu não sou. Ou por alguma questão de caráter, eu estou limitando a obra do Espírito Santo, dizendo que o julgador, e principalmente a pessoa, o ser que vai dar o passaporte da eternidade sou eu, não é Deus. O que me assusta nessa questão do Evangelho Eterno são essas 4 lições que a lição coloca aqui. Primeiro, somos justificados pela graça. Segundo, a graça é uma declaração de justiça de Deus. Terceiro, a grande justificativa é o que é pela fé os que aceitam a Jesus. E o quarto, Deus demonstrou seu amor por nós enquanto nós éramos pecadores. Então, eu tenho que olhar esse contexto e entender, o Evangelho ele é eterno. Tem como eu me salvar sem ser pela graça? Não, não existe. Tem como eu me salvar também sem fazer nada? Também não. Eu acho que a palavra que está sendo muito utilizada é a questão de inclusão, né? Nós temos que ser inclusivos. Veja,
A ideia por trás disso é nós temos que esconder a realidade do pecado, Dar um jeito pra ele, né? né? Não, a Pra ele gente viver por dentro esconde. de nós. O ser humano não é pecador. Todo mundo é filho de Deus. Essa é a maior mentira que inventaram na face da Terra. Todo mundo é filho de Deus? Não. A Bíblia deixa bem claro. Tem filhos de Satanás. Jesus falou dos fariseus lá, vós sois filhos do diabo, que é vosso pai. Né? Então, tem filhos de Satanás nessa terra Pai da mentira. e tem Aqueles que filhos de vivem. Deus. E o que define isso é sim o pecado. Nós somos pecadores. Nós fomos concebidos no pecado. E a gente precisa entender que é através da graça de Deus que você deixa de ser um pecador e passa a ser um filho de Deus. Falando português bem rasgado e claro aqui, você deixa de ser filho de Satanás e passa a ser filho de Deus. Né? Então, a realidade do pecado, para você pregar um evangelho eterno, a boa nova eterna, você tem que diagnosticar a doença. E hoje o pessoal não quer ser diagnosticado com a doença. Eu tenho que fazer inclusão, aceitar, tal, não sei o que. Isso não existe. Ó. A realidade é o seguinte, amigo. É só você responder algumas perguntinhas assim, ó. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Quem já mentiu aqui nessa mesa aqui? Quem já mentiu pelo menos uma vez na vida? Hoje não. Misericórdia. Você já olhou para o sexo oposto com um desejo, por mais rápido que foi? Você já cobiçou algo de falar, poxa, eu queria ter aquele carro, tal, não sei o quê? Veja, tropeçou num ponto, se tornou culpado de todos. Então a questão é que a solução não está em nós. O diagnóstico está sobre nós. O diagnóstico é, todos nós somos imundos, pecadores. E ainda que a gente tente fazer algo, Isaías lembra a gente, né? O profeta. Tudo aquilo que você tenta fazer de justiça é trapo de imundícia para Deus. Tem uma passagem bíblica em Lucas, que eu não me lembro agora aqui, mas os discípulos voltaram todos animados lá depois da missão que Jesus deu. Os demônios nos submetem e tal, não sei o quê. Jesus vira e fala assim, olha, vocês não fizeram mais que a obrigação de vocês. Porque eu dei o poder, eu comissionei, vocês estão cantando aí, que vocês estão fazendo, vocês não fizeram mais que a obrigação de vocês, o reino chegou. Então, veja, as obras que nós fazemos, a gente honra e glorifica a Deus, que Ele é o Salvador, e não a nós, né? E hoje, aquela meditação que você trouxe do pastor Amin Rodor na última lição, na última semana, é exatamente isso. Hoje as pessoas querem transformar o cristianismo em um palco. Satanás ofereceu poder, fama e riqueza para Cristo na tentação do deserto. Cristo foi firme. Não aceitou nenhum. As igrejas hoje aceitam. O cristão hoje, de certa maneira, em maior ou menor grau, está aceitando isso aí também. Então, o irmão que fica vaidoso porque aconteceu alguma coisa, ele fez lá uma ação missionária, mas não foi reconhecido publicamente. Quem já passou por essa experiência aí, né? Então, veja, sabe? Aí vem o verso lá de Ló. Você não fez mais sua obrigação, amigo. Você é chamado para... Nós não temos voluntariado na igreja. Eu costumo dizer isso aí lá para os líderes e para os irmãos. A igreja cristã não tem voluntário. Esse é um outro perigo aí. A igreja tem pessoas que negam a própria vida para servir. Tem servos, não tem voluntário. Então esse lance de voluntariado dentro da igreja tem que tomar um cuidado, sabe? Somos pecadores, recebemos uma missão, e aí a gente tem que atingir o equilíbrio também, né? Porque eu vejo dois extremos sendo pregados hoje e fazendo fama. Nada contra o pregador Paul Washer, que eu gosto até dos sermões dele, o modo como ele aplica ali no contexto da América do Norte lá. Mas se você leva ao extremo só a mensagem dele, como ele aponta os pecadores, tal, nós somos pecadores, miseráveis, tal, não sei o quê, você cai num extremo. Né? No extremo condenatório, vamos dizer assim. E tem um outro extremo dentro do cristianismo, que é a gente poderia chamar do decisório, não condenatório. O que é o decisório? Eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Opa! Então é baseado só na sua decisão? Eu aceitei Jesus, está salvo? É assim? Acabou? Então a gente tem que achar um meio termo aí, né?
O Evangelho é o Evangelho eterno, baseado em tudo isso que foi lido, da graça. A graça é gratuita, é uma declaração que Deus nos torna justos, ela nos justifica quando aceitamos pela fé Cristo, é o amor de Deus demonstrado enquanto nós somos pecadores. Essa é uma É o história a equilíbrio. história da graça. E, Pastor Jean, entre nós entrarmos na história da graça junto com a Magali, nós temos que entender que isso tem que ser em todo mundo. Um psicólogo, David Tripp, ele diz o seguinte, que os seres humanos foram criados para fazer parte de algo maior do que a sua própria vida. Ele nasceu com essa necessidade. O pecado nos faz escolher nossa vida até o tamanho de nossa existência natural. A graça de Cristo é dada para nos resgatar dos confins claustrofóbicos do pequeno reino autocentrado e nos liberta para viver com os propósitos eternos e deleites gratificantes do reino de Deus. Eu acho que não existe mais nada inspirador na vida para um ser humano falar assim, olha, eu tenho algo muito maior do que o que me espera. A graça de Deus é isso. A eternidade que ele prepara é muito maior. Por isso que Jesus disse, a casa do meu pai, aonde você vai pisar, aonde você luta para ter ouro, ter riqueza, vai ser o chão daquilo ali, gente. Onde pessoas morreram por causa de bens materiais, o que você tenta conquistar pelo preço do ouro vai ser o chão onde você vai pisar. Então ele começa a colocar que esse evangelho, essa graça, esse amor precisa ser dado a todo mundo, pastor. E como que eu posso fazer a diferença em tudo isso? Sim, a gente estava falando que o Apocalipse 14 envolve a justificação pela fé. E o que seria isso? Jogar no pó todo o orgulho humano. Isso é a justificação pela fé. Uhum. E aí faz todo mundo coçar a cabeça. Porque aquele que acha que fez boas coisas e por isso vai ser aplaudido pelo Senhor, não fez nada. E aquele que acha que é miserável, que nunca vai alcançar, ele alcança por Cristo. Todo mundo coça a cabeça. Ninguém é declarado justo diante do Senhor. Todo mundo fica reduzido à sua insignificância. O reino da graça é um reino de doação. Quando a Bíblia faz questão de dizer que Jesus morreu, você lê em Apocalipse, por exemplo, 13:8, diz que a morte dele se deu na fundação do mundo. Pedro, ele vai mais além, ele fala que foi antes da fundação do mundo. Uhum. Quer dizer, a eternidade tem de ver com a graça, que é um reino de doação. É um reino onde o nosso Salvador ele se doa e se entrega para salvar aquele que nem merece. O amor de Cristo nos constrange quando a gente aceita essa graça nos leva a viver esse tipo de vida, que é uma vida de entrega, é uma vida de doação. E é por isso que também coça a cabeça da igreja. Como é que a gente olha para a igreja de irmãos que se doam tanto pela salvação dos outros? Uhum. Tiram tanto do seu próprio conforto pela salvação dos outros. Meus filhos estudaram na educação adventista. Eu falei, filhos, quando vocês se formarem, sempre, quando a igreja precisar de vocês, estejam dispostos. Sempre. Porque vocês também devem à igreja. Eu devo à igreja. De Deus. Imagine a graça de Deus. Você saber que você estava vivendo uma vida torta, uma vida de vícios, uma vida de pecado, Deus vai e te transforma. É impossível, Senhor, a graça alcançar um ser humano para que ele continue na desgraça. Isso não existe. Se a graça alcança o ser humano é para ter liberdade. Uhum. E a revelação externa da graça ter alcançado a pessoa é obediência a Deus e obediência à missão de Deus. É para ficar com o Senhor e para ser enviado para pregar. Não existe uma caixa d'água que se enche de água e que não transborda. Não existe alguém que foi alcançado pelo Senhor e é repleto do Senhor que não transborda. Que não saia falando para as pessoas o que Cristo fez por ele. Então, isso é uma questão natural. A graça leva o indivíduo a ser obediente ao Senhor, ao seu Senhor, e obediente à missão do seu Senhor. Todo aquele que foi alcançado na graça, pela graça, ele não fica na desgraça. Ele leva uma vida de santificação, que esse é um processo desse evangelho eterno, que não se prega. A santificação é exatamente para o Senhor ir lançando no pó as nossas misérias todo dia. E para ir nos transformando, né? E isso é um processo de uma vida toda.
de transformação. E pensar como é grandioso, né? Aqui eles usam até umas palavras lindas, né? Uma missão grandiosa, extensa, imensa, abrangente. Nós somos chamados para sermos os maiores comunicadores do planeta, a chegar a toda nação, toda tribo, toda língua. Isso só mesmo por um poder sobrenatural. Ninguém consegue, porque essa comunicação ela não é só racional. Ela não é só cognitiva, de passar uma informação e a pessoa confirmar que recebeu. É algo que muda caráter, algo que entra no seu coração e que não tem mais saída. Quem conheceu Jesus não tem mais a oportunidade de desconhecê-lo, porque é algo que entra na sua vida de uma forma tão grandiosa, e aí nós somos chamados para algo inspirador, satisfatório, gratificante, que é fazer parte deste movimento divino. Essa missão de Deus, que ele chega e nos chama, olha, vem comigo, porque para comunicar uma pessoa que gosta de fazer culinária, é uma outra pessoa que gosta de culinária. Para comunicar uma pessoa que gosta de redes sociais, é uma outra pessoa que está nas redes sociais. Para cada pessoa que está precisando conhecer esse evangelho, existe um de nós preparado pelo Espírito Santo para trabalhar com ele. Ô, pastor, deixa eu só, desculpa. Se a gente pensar nisso, né, na grandiosidade desse trabalho, dessa missão, é muito extraordinário. Porque você tem um Deus perfeito, um céu perfeito que ele está prometendo, e nos chama pessoas imperfeitas para fazer isso. E tentar alcançar o maior número de gente por todos os lugares. Então, essa é uma atividade que por nós mesmos ela é impossível. Mas com o poder do Espírito Santo a gente faz muita coisa. Então, realmente uma atividade superlativa para pessoas imperfeitas. Só que só o imperfeito sabe que é ser perdoado. Como nós. E aqui eu acho interessante porque quando você vive esse evangelho, você tem que ter um movimento missionário dentro de você. Não tem como você ficar parado, não, eu quero ir pro céu sozinho. É só eu e Jesus, mais ninguém. Não cabe isso para nós. E a lição ela aborda uma parte importante quando ela fala que a pregação do evangelho eterno salta as fronteiras geográficas. Penetra nas áreas mais remotas da terra. Atinge pessoas de todas as línguas e culturas. Por fim, ele vai impactar o mundo inteiro. Não ficará uma pessoa sem conhecer sobre Jesus. Como é fascinante nós sabermos que a nossa mensagem, até agora, já chegou em 210 países, dos 235 países reconhecidos pelas Nações Unidas. Hoje nós temos uma das maiores representações mundiais cristãs como a Igreja Adventista. A nossa mensagem está em 210 países. E eu fico parando para pensar, não é um grande povo, é um povo pequeno. Estamos em 22 milhões de um planeta de mais de 8 bilhões e meio de pessoas. Mas é um pequeno povo muito feliz, que vai pregar essa mensagem, desse mundo brilhar e Jesus poder olhar lá do céu e dizer, existe um povo que está brilhando e eu preciso voltar para poder buscar os meus escolhidos. É importante porque assim, nós estamos chegando aqui na parte final. Eu queria que vocês trouxessem para esse povo a importância de termos esse movimento missionário nas nossas igrejas, de sairmos da nossa zona de conforto e pregarmos esse Jesus que tanto precisam ouvir. Às vezes eu tenho que pregar para quem já ouviu também, porque passou tanto tempo que o coração já se petrificou, já está dentro das suas nuances, vivendo os seus vícios pessoais, que se esqueceu de que o evangelho era para aquecer o coração e não para esfriar novamente. Magali, o que você pode falar para esse povo maravilhoso que nos assiste? Eu digo que só existe uma coisa para acontecer. Nós estudamos nos episódios anteriores que Daniel falou sobre uma profecia que tudo que ele falou aconteceu. Só falta a pedra que representa a volta de Jesus. Só falta isso. Nós temos várias coisas acontecendo no mundo. Todas as pessoas estão reclamando de vários aspectos do mundo hoje. Tudo que tinha também de Mateus 24 se cumpriu. Praticamente tudo ali. Falta um detalhe. O detalhe é a pregação do evangelho eterno a todo mundo.
E só isso que está faltando. Nós estamos nesse episódio, nós estamos fechando esse momento. Você quer ser voluntário? Você quer ser missionário? Você quer fazer parte desse movimento? Ou você decide não fazer? Não faça a pior decisão da sua vida, que é se afastar de ser um missionário. A missão, ela não serve só para as pessoas para quem você vai levar o evangelho eterno, mas serve para você. Aquele cristianismo que às vezes morreu, que ficou por muito tempo ali parado, ele ressurge com toda a força e você percebe Deus ao seu lado. Não digo que é fácil, porque nós temos experiências dos profetas, nós temos os discípulos, os apóstolos, mas quando eu olho na Bíblia que Deus está com eles, que eles viram, ou quando eu vejo Apocalipse diz que Miguel se levanta pelo seu povo, eu não tenho outra escolha a fazer, não tem outra escolha que me dê mais alegria do que falar desse amor, dessa graça, porque Deus não nos chama nesse momento para sermos juízes, nem para sermos só ouvintes. Deus nos chama para ser testemunhas a todo mundo, comunicadores a todo mundo. E aí nós vamos ter a melhor experiência de todas. O fim chega, Jesus vem e leva a gente para um reino eterno, preparado por Ele muito tempo atrás. A gente tem saudade do que a gente ainda não viveu, mas que a gente sabe que vai viver porque é prometido e é garantido. Amém. Amigos queridos, as últimas palavras aqui, eu diria para você o seguinte: igreja significa, você pegar a palavra e dividir por duas, né? Porque tem duas palavrinhas dentro de uma, eclesia. Então o que é que significa? É um ajuntamento, é uma assembleia de pessoas que são enviadas para fora. Isso é igreja. Aí você tem que pensar assim, ó, louvor, você vai louvar no céu. Você vai cantar no céu de eternidade a eternidade, vai adorar a Deus. Viajar, você vai viajar. Você vai fazer tudo, muita coisa no céu. Vai produzir tudo, muita coisa que você faz na igreja, você vai fazer no céu. Confraternizações, vai ter também. Reuniões, vai ter. Só tem uma coisa que você não vai fazer lá. É pregar o evangelho. Pregar o evangelho é só aqui. Ou nós nos envolvemos na pregação do evangelho aqui e agora, ou nós não teremos mais outra oportunidade para fazer. Então a minha oração para você é que esse evangelho que te alcançou, através de você alcance outros. Gente que está perto de você. Quando você reunir a sua igreja, pense nos recursos que ela tem para alcançar outro. Nos talentos para alcançar outro. Nos programas para alcançar outro. Toda a estrutura da igreja existe para quê? Para alcançar outro. Se a igreja fizer isso, ela vai cumprir a missão. E eu espero que a tua igreja, que a tua comunidade, que a tua família, que você cumpra essa missão, que não é tua nem minha, é a missão de Deus, de salvar o perdido, ele apenas quer nos usar. Amém. Pastor Alexandre. A palavra testemunho em Apocalipse, martirios, né? Aquele que morre por uma mensagem. Eles não amaram a própria vida e venceram por causa do sangue do Cordeiro. E eu achei aqui o verso que eu tinha citado de Lucas capítulo 17, verso 10. Quando Jesus fala assim, ó, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então o chamado de Cristo é radical, é um chamado de entrega radical. E mais um recado aí para o professor, né? Relembrando a frase que eu falei, o bom professor não é aquele que passa uma boa lição. O bom professor é aquele, agora eu vou acrescentar aqui, que dá a vida pelos seus alunos. É aquele que morre pelos seus alunos. É aquele que se preocupa mais com a salvação dos alunos do que os próprios alunos estão se preocupando com a salvação deles. Na verdade, o chamado para a igreja é que nós nos preocupemos mais com a salvação das pessoas do que elas mesmas estão preocupadas com a salvação delas. Ou até consciente, né? Que está em jogo vida e morte. Então, você deve amar as pessoas porque Cristo amou elas e morreu por elas. Muito bem, chegamos ao final de mais uma Escola Sabatina. Semana que vem nós teremos participações especiais, um grupo maravilhoso. Não perca o próximo semana. E lembrando, ao longo desse trimestre, teremos muitas pessoas aqui e vocês vão ter uma grande surpresa ao longo desse trimestre, tá bom? Quero lembrar você, se você ainda não tem uma caneca da Escola Sabatina,
escreva aí, pastor, eu quero concorrer a essa caneca, porque alguém vai ser premiado aí no final desse trimestre, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa se lembrar das palavras de Jesus. Viva pelo Evangelho. Viva, pregue. Porque você só tem uma missão nessa vida: pregar até que ele volte. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração? Vamos. Pastor Jean, ore por nós. Oremos. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amém. Obrigado porque em Cristo não há derrota, nunca perdeu uma batalha e nele somos mais que vencedores. Amém. Coloca dentro de nós todos os dias o desejo da pregação, o desejo de falarmos de Cristo para os outros e incansavelmente trabalharmos na tua seara até vê-lo voltar. Amém. Dá-nos dias felizes e apressa o dia do retorno de Cristo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, estamos terminando. Obrigado, pastor Jean, Obrigado. pastor Alexandre, Obrigado pelo Magali. convite. Que Deus possa abençoar a todos. Que você venha ter uma semana repleta nas bênçãos do Senhor. E lembre-se de estudar sua lição, as 3 mensagens do Apocalipse. Porque Jesus, ele está próximo de voltar e ele quer levar você para a eternidade. Que Deus te abençoe.